Meu nome é Thalita, tenho 35 anos, sou arquiteta de formação, formada na UFMT, sou professora de yoga, instagramer, e essa é a Lilo. Ela tem 9 anos, é cachorro e é blogueira. Meu nome é Milena, tenho 24 anos e sou influenciadora digital. Meus cachorros atualmente tem a Bianca e a Atena, são 2 vira-latinhas adotadas lá do Projeto Lunar. Eu tenho pet desde criança e aí eu tentei ficar um tempinho sem e não consegui me habituar a ficar sem bichinho. Faz muita falta, eu ficava do jeito que eu não conseguia dormir porque não tinha um cachorrinho dormindo comigo. Aí cheguei a conversar com a minha psicóloga, sei lá, no mês em que eu já tava, e se eu fosse lá no Projeto Lunar pegar os cachorros? Eu cheguei a conversar com a minha psicóloga, ela falou, não, Milena, você tem que aprender a viver sem bichos, tipo, tentando ver alternativas. E aí fui lá no Lunar, peguei as 2 e na sessão seguinte eu falei, olha, já resolvi. A Lilo chegou pra mim em 2014, no ano da Copa, e a gente se conheceu numa viagem. Foi através de uma viagem. Eu fui fazer pós-graduação fora e foi o auge do meu pânico de voar. Eu não estava conseguindo ir de avião mais, porque eu estava com medo. E numa dessas viagens que a gente foi de carro, eu tive a brilhante ideia de aproveitar para trazer um cachorro, já que a gente estava indo de carro, cabia no carro. Falei, por que não, né? Trazer um cachorro. Eu morava com a minha família, eu não tinha minha casa própria. E eu decidi que eu ia ter um cachorro simplesmente assim. Eu quero ter um cachorro e não é exatamente um cachorrinho que eu possa esconder dentro do meu quarto, embaixo da minha cama ou dentro da minha bolsa, né? Um cachorro que aparece bastante. Hoje ela é muito tranquila, mas no passado ela já fez as presepadas dela, já me deu bastante trabalho. Então não foi muito bem aceito, tanto que acabou, em 6 meses eu tive que morar sozinha, eu e ela. Peguei elas em novembro de 2021. Começo de 2022, meu psiquiatra e minha psicóloga resolveram entrar em consenso de que estava na hora de eu parar de tomar meus remédios. E aí eu fui tentar fazer o desmame dos remédios e eu tive uma recaída horrorosa que durou, acho que uns 3, 4 meses. E nesse período eu fiquei sem sair de casa, sem sair com elas, no nível que quando chegava a gente aqui em casa, elas avançavam. Se elas fizeram essa pequena bagunça quando vocês vieram aqui, antes era horrível. Elas não chegavam nesse ponto de relaxar e ficar de boa no ambiente nunca. E elas ficaram muito ariscas e tinham medo de sair na rua também, ficaram meio antissociais, porque elas meio que foram criadas por 3 meses depois de eu adotar elas, tipo, presas em casa praticamente, porque eu tava em crise. Depois eu voltei a tomar meus remédios e aí elas já estavam meio que quase adultas. Daí eu tive que contratar um adestrador. E contratei um adestrador, aí a gente conseguiu fazer algumas adaptações, mas nesse período em que tentei fazer o desmame do medicamento, elas destruíram um sofá. Um sofá, inclusive, tá ali ainda, depois eu mostro pra vocês. Cavaram um sofá inteirinho, fizeram uma toca. E eu não conseguia nem brigar com elas, porque eu sabia que elas estavam estressadas, que elas precisavam sair, precisavam brincar, precisavam se exercitar, e eu não estava fornecendo isso pra elas porque eu estava muito deprimida. E aí, depois que eu melhorei, que voltei a tomar medicação, tive que contratar o adestrador, ensinou alguns truques pra elas, se vocês pedirem, elas sentam. Literalmente foi esse truque que elas aprenderam. Porque eu tive pânico de voar, pânico mesmo. Né? Eu não estava conseguindo embarcar, era um perigo iminente, eu tinha descargas fisiológicas mesmo por causa disso. E eu estava fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, contratei um curso online sobre pânico. Então assim, eu já fiz hipnose terapia, né? Eu já tentei vários e vários procedimentos para a questão do pânico do avião, porque eu sou uma pessoa que eu amo viajar. Então era totalmente incompatível com o meu estilo de vida, com o que eu queria, eu continuar tendo pânico de avião. E durante minhas sessões com o psiquiatra, eu falei pra ele sobre a Lilo e tudo mais, e ele achou que seria uma boa, que ela se encaixaria, que ela poderia ir comigo.
E foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos, na época, existia a legislação a respeito disso, de cães de suporte emocional, foi para onde a gente foi, né? E deu tudo certo, ela foi uma lady, me ajudou muito. Não sei se o termo já seria válvula de escape, mas elas me acalmam muito. Já teve momentos em que eu tava em crise de ansiedade e só de ficar com elas, tipo, fazendo carinho, brincando, já dá uma acalmada. Tipo, ter um ser vivo ali do lado, existindo com você, pra mim faz muita diferença. Assim como as nossas outras fontes de suporte, né, os animais eles também são uma importante fonte de suporte para algumas pessoas. Então, por exemplo, né, nas nossas redes de apoio, que são amigos próximos, que são familiares, que são, por exemplo, organizações religiosas ou qualquer grupo que a gente acaba frequentando e acaba criando um laço, né? Os animais estão dentro da nossa rede de apoio. Só, sei lá, se alguém, né, todo mundo que tem animal sabe o quão bom é chegar em casa e ter, por exemplo, um cachorro feliz na sua chegada, por exemplo. A responsabilidade de a gente ter um animal em casa, né? Então, a gente precisa fazer atividades diárias com esses animais. E isso também, né, é uma responsabilidade com o outro. Então, por exemplo, com sintomas depressivos, né, onde às vezes há uma dificuldade, né, de garantir o próprio autocuidado, a responsabilidade com o outro às vezes pode ser um incentivo, levar para passear. Então, são também ganhos secundários além do próprio animal. E, por exemplo, né, na ansiedade, há também, né, os vínculos positivos em relação a questões, por exemplo, de companhia, né? Então, pode diminuir a percepção de solidão, ter um vínculo positivo com outro ser ali, né? Mesmo que animal, querendo ou não, né, um vínculo positivo que a gente nutre carinho, amor e demanda da gente atenção e outras coisas que pode impactar positivamente, né? No se sentir bem, no se sentir amado, que é algo que garante ganhos positivos, assim, né? Dependendo do dia, tipo, se eu tiver um dia muito difícil, eu sinto que elas sentem também. Elas já lamberam minhas lágrimas várias vezes. Elas são uma companhia pra mim, do jeito que elas realmente são minha família aqui. Nunca tive um laço tão forte com um animal que nem eu tenho com ela. A gente é companheira, a gente é parceira e a gente conversa, a gente se entende. Ela, do jeito que ela me olha, eu sei o que ela tá querendo. São minhas filhas, sim. Eu sei que tem muita diferença entre a criação, tipo, você ser mãe de um ser humano, você ser mãe de pet. É por isso que eu tenho 2 cachorros e não tenho 2 bebês. Eu não quero ter filho de modo nenhum, porque eu acho que uma criança dá muito mais trabalho. E aí eu adoto ter uma mãe de pet, mas com a consciência de que não dá tanto trabalho quanto criar um ser humano. Na real, acho que é bem mais fácil, por isso que eu tenho 2 agora. Bom, é bem complicado a gente falar isso para cada pessoa, né? Porque é a questão de afetividade que a gente tem. Mas eu acho que, de maneira geral, as relações elas são diferentes, né? Não é em relação à quantidade de amor ou à qualidade do amor, mas é em relação aos vínculos. Então, por exemplo, eu amo meus amigos, eu amo meus pais, e se eu tiver filhos um dia, eu amarei os meus filhos. São relações diferentes. Significa que eu amo mais um do que outro? Não, significa que eu tenho amores distintos. Assim como eu amo meu cachorro. Essa questão, né, de mãe de pet, pai de pet, é uma questão também protetiva em relação ao, sabe, o carinho que algumas pessoas têm pelos cães, pelos gatos de maneira geral, e se denomina de uma forma de mãe de pet e pai de pet. Eu não vejo tipo, problema nenhum nisso. E quantificar ou qualificar amor a gente não consegue. Então não tem como falar que é o mesmo amor ou não, são amores diferentes. Só de eu começar a pensar no dia que ela vai faltar já começa a chorar. Então é pesado, é bem pesado. Mas eu não posso tirar o mérito do que ela transformou na minha vida. Não posso tirar o mérito dela. Muita coisa foi o meu querer, mas muita coisa foi ela estar lá pra mim. Ponto e vírgula é o símbolo de luta contra a depressão. Aí eu fiz um ponto e vírgula e cachorrinho aqui no braço.